Olá, seja bem-vindo à CIPAT Virtual. Hoje vou conversar com você, trabalhador da Vulcabras. É um imenso prazer tê-lo conosco. Eu sou a Rochelle, enfermeira do trabalho e atuo na saúde ocupacional do SESI Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar de assuntos atuais e muito importantes: pandemia, vacinação e fake news. Bom, desde 2019, a palavra pandemia faz parte do nosso dia a dia. Mas afinal, você sabe o que de fato caracteriza uma pandemia? Sabe a diferença entre surto, endemia e epidemia? Vamos entender melhor. Antes de uma pandemia acontecer, temos alguns estágios onde as entidades de saúde ligam o sinal de alerta após serem informadas sobre a disseminação de uma determinada doença. O primeiro estágio, antes de uma pandemia acontecer, se caracteriza com um surto. Surto é quando há um aumento localizado do número de casos de uma doença em uma região específica. Para você ter uma ideia, é possível ocorrer um surto de uma doença até mesmo dentro de um hospital, causado, por exemplo, por uma infecção hospitalar. Agora, quando o surto acontece em várias regiões, temos o que se chama de epidemia. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. Assim como a epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades apresentam casos da mesma doença. Já a epidemia nacional ocorre quando o número de casos espalhou por diversas regiões do país. No entanto, as endemias não estão relacionadas à quantidade, e sim à grande frequência de casos de uma doença em determinada região. Um exemplo disso é a febre amarela, muito comum no norte do Brasil, sendo considerado uma região endêmica da infecção. A pandemia, então, é a disseminação em maior escala, neste caso mundial, de uma nova doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, um surto que afetou uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Apesar de pandemia ser algo novo para nós, nosso planeta já passou por outras pandemias anteriormente. Em 430 a.C., tivemos a peste do Egito, provocada pela febre tifoide. Em 165 d.C., aconteceu a peste antonina, que foi possivelmente causada pela varíola. Estima-se que essa matou 1/4 dos infectados, sendo 5 milhões no total. Em 250, ocorreu a peste cipriano, também possivelmente causada pela varíola ou sarampo. Iniciou lá nas províncias orientais e espalhou-se pelo Império Romano inteirinho. Segundo relatado, em seu auge chegou a matar 5.000 pessoas por dia em Roma. Em 541, tivemos a peste Justiniano, onde foi registrada a primeira contaminação por peste bubônica no Egito. Estima-se que foi eliminado até 1/4 da população do Oriente Médio. Somente 800 anos depois do último aparecimento, a peste bubônica tinha voltado à Europa e agora era conhecida como peste negra. A bactéria presente em roedores selvagens e transmitida por pulgas aos humanos matou mais de 50 milhões de pessoas no século XIV. Também ficou muito conhecida a figura dos médicos nessa época, que utilizavam máscaras em formato de bicos de aves para se proteger do ar contaminado. Em 1918, surgiu a gripe espanhola causada pelo vírus influenza, que entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920 infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 a 50 milhões de pessoas, com algumas projeções indicando até 100 milhões. O fato é que, independente da diferença entre os números, trata-se de uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. Mais recentemente, em 1980, a AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida, também foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, e até hoje não há cura ou vacina. Consegue ser controlada através da prevenção e tratamento medicamentoso das pessoas infectadas. A última pandemia que temos registro recente em nossas memórias é a da gripe H1N1, que consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe, também conhecida como influenza tipo A ou gripe suína. Ela se tornou conhecida quando afetou grande parte da população mundial entre 2009 e 2010. Mas hoje, há vacinação contra os principais subtipos do vírus, além de tratamento medicamentoso. Atualmente, vivemos a pandemia da Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, conhecido também como coronavírus, um vírus de origem ainda desconhecida, que é transmitido por gotículas
geradas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são normalmente depositadas sobre pisos, superfícies, por isso é tão importante mantermos os espaços ventilados com ar corrente. Além disso, você também pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha Covid-19 ou em tocar uma superfície contaminada e em seguida passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. O tempo entre a exposição à Covid-19 e o momento que começam os sintomas é de em média 5 a 6 dias, podendo variar também de 1 a 14 dias. Por isso, se recomenda que as pessoas que estiverem expostas ao vírus fiquem em casa, isoladas das demais para evitar a propagação do vírus. Inclusive, estudos recentes indicam que após o contágio, pacientes infectados podem transmitir o vírus mesmo no período da incubação, antes do aparecimento dos sintomas e até os estágios finais de evolução da doença. Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse seca e cansaço. As pessoas infectadas também podem apresentar perda de paladar e olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, erupções na pele, náuseas, vômitos, diarreia, calafrios e tontura. Nas formas mais graves da doença, é comum apresentar dificuldade respiratória, perda de apetite, confusão mental, dor ou pressão persistente no peito e febre acima de 38 graus. Há indícios de alguns outros sintomas, porém menos frequentes, como irritabilidade, perda de consciência associada a convulsões, ansiedade, depressão, transtornos do sono, complicações neurológicas mais graves e raras, como acidentes vasculares cerebrais, também conhecidos como derrames. Portanto, fique atento a qualquer um destes sintomas. O diagnóstico da doença é feito através de testes. Os exames laboratoriais específicos apresentam 3 tipos principais de aplicação, que estão relacionados ao estágio da infecção em que o paciente se encontra: a detecção precoce da exposição ao vírus antes do aparecimento dos sintomas, o diagnóstico do quadro agudo e o monitoramento da evolução clínica, e o rastreamento da exposição ao SARS-CoV-2. Os principais métodos e técnicas disponíveis atualmente para a realização dos exames específicos podem ser classificados em 2 grupos: diretos, aqueles que fazem a detecção do vírus, como o RT-PCR, o sequenciamento e os testes rápidos para a detecção de antígeno viral, e os indiretos, os que detectam a resposta imune ao vírus, como as pesquisas de anticorpos. Para os pacientes que apresentam quadro agudo com suspeita de Covid-19, o padrão ouro para confirmação laboratorial indicado nos protocolos oficiais do Ministério da Saúde é o RT-PCR, com amostra de suave da cavidade oral e nasal. A coleta de amostra deve ser realizada até o 7º dia do início dos sintomas, mas preferencialmente até o 3º para evitar a ocorrência de resultado negativo devido à eliminação precoce do vírus. Os testes sorológicos dosam no sangue os anticorpos, substâncias produzidas por nosso sistema imunitário para neutralizar o vírus. Na Covid-19, os anticorpos aparecem por volta de 7 dias após o início dos sintomas. Os anticorpos da classe IgM aparecem primeiro que os da classe IgG, que surgem após cerca de 2 semanas do contágio. Os exames sorológicos mais comuns são denominados IgG, que é a imunoglobulina G, e IgM, imunoglobulina M. Ou seja, IgM positivo significa que a pessoa possui anticorpos do tipo imunoglobulina M, e daí se deduz que ela já foi exposta e está na fase ativa da Covid-19, havendo a possibilidade do micro-organismo estar circulando no paciente naquele momento. Um resultado positivo para IgG pode indicar que a pessoa está na fase crônica ou convalescente e já teve contato com a Covid-19 em algum momento da vida. Quanto ao tratamento, há cientistas do mundo todo trabalhando para encontrar a cura para a Covid-19. Por enquanto, o que se utiliza é a administração de medicamentos que reduzam os sintomas e, nos casos graves, utiliza-se a oxigenoterapia e corticoides. A OMS não recomenda a automedicação de nenhum fármaco. Outro agravante da pandemia por coronavírus são as variantes que surgem através das mutações genéticas, podendo gerar formas mais transmissíveis e mais graves da doença. Atualmente já foram detectadas 10 variantes do coronavírus em diferentes países.
Agora vamos analisar a semelhança entre a Covid-19 e outras pandemias? Bom, mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante as enfermidades. O primeiro ponto em comum é trabalhar em prol da prevenção e assim evitar a proliferação das doenças. Vimos anteriormente que durante a peste negra já se utilizavam máscaras como método de proteção. Também nessa mesma época, em Veneza, adotou-se o conceito de quarentena, que originalmente foi herdado do Velho Testamento da Bíblia como tempo de isolamento para surtos de hanseníase na antiguidade. Também foi durante a pandemia de varíola que criaram as primeiras vacinas. E por falar em vacinas, você sabe a origem da vacinação? Então, hoje em dia, as vacinas são altamente seguras e passam por diversos estudos antes de serem aplicadas nos seres humanos. Mas os primeiros vestígios do uso de vacinas, com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate à varíola no século X na China. Porém, a teoria era aplicada de uma forma bem diferente. Os chineses trituravam as cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam o pó com o vírus no rosto das pessoas, imaginem. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez. O médico e cientista inglês Edward Jenner ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois haviam tido a varíola bovina. Ele então fez uma experiência bem ousada para aquela época. Jenner desenvolveu a vacina a partir de outra doença, a cowpox, que era um tipo de varíola que acometia as vacas, pois percebeu que as pessoas que ordenhavam as vacas adquiriam imunidade à varíola humana. Ele introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que ao inocular uma secreção de alguém com a doença em outra pessoa saudável, esta desenvolvia sintomas muito mais brandos e tornava-se imune à patologia em si, ou seja, ficava protegida da doença. Consequentemente, a palavra vacina, que em latim significa de vaca, por analogia passou a designar todo o inóculo que tem capacidade de produzir anticorpos no organismo. Quase 100 anos depois, em 1881, o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo. Ele sugeriu o termo para batizar a sua substância em homenagem ao médico Edward Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a serem produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para combater doenças no mundo. Mas até que as vacinas cheguem à população, elas passam por um longo processo. Vamos ver? Primeiramente, para que uma vacina ou imunobiológico seja aplicada em um paciente, seja ela produzida aqui em nosso país ou fora, ela passa por um longo processo que envolve testes em laboratório, testes em animais e testes em seres humanos, para então serem aprovadas para compra, avaliação, liberação e distribuição pelo país. No Brasil, o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela compra e distribuição de todas as unidades que serão utilizadas no sistema público de saúde. Além disso, as vacinas também passam por uma avaliação feita pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e, após liberação, são enviadas para os estados. Em casos de substâncias importadas, como alguns tipos das vacinas da Covid, elas devem ser primeiro liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, após passarem pela alfândega. Após saber de todo esse processo, vamos entender como as vacinas funcionam em nosso organismo? Inicialmente, é importante dizer que os imunobiológicos trabalham de forma preventiva, preparando o organismo para uma possível infecção por determinado agente invasor. Para produzir essa resposta imune, inocula-se, ou seja, insere-se um agente patogênico em um organismo que prepara o sistema imunológico para se defender quando o corpo tiver contato com esse micro-organismo novamente. Normalmente, os imunizantes utilizam vírus fragmentados ou vírus inteiros inativados, ou seja, mortos, que não são capazes de adoecer o indivíduo. A resposta imunológica induzida pela vacina é chamada de imunidade ativa. Agora vamos falar quais as diferenças entre as vacinas contra a Covid que já estão disponíveis no Brasil. Vamos iniciar falando da Coronavac, que foi uma das primeiras vacinas a serem distribuídas à população e atualmente é produzida no nosso país pelo Instituto Butantan. Essa vacina é produzida com vírus morto, ou seja, inativo da Covid-19. As partes do novo coronavírus presentes na vacina são apenas aquelas que permitem o reconhecimento do vírus pelo nosso sistema imunológico, e não pela sua parte responsável por causar a doença.
Sendo assim, a produção do imunizante consiste em inativar o coronavírus de maneira que fique incapaz de se multiplicar e transmitir a doença, pois torna-se incapaz de infectar as células humanas. Assim que a vacina é aplicada, as células de defesa do nosso organismo encontram e respondem a essas partes do coronavírus, dando início à produção de anticorpos. No entanto, esse processo demanda um certo tempo até que o organismo fique protegido contra o vírus. Além disso, outro aspecto fundamental é a necessidade da dose de reforço, que ajusta a quantidade de anticorpos àquela necessária para uma resposta eficiente contra uma possível infecção. Por isso, o esquema de vacinação é composto por 2 doses do mesmo laboratório, com um intervalo de 4 semanas entre as aplicações. A eficácia geral apresentada pelo Instituto Butantan para a Coronavac nos testes brasileiros foi de 50%, o que pode parecer baixo num primeiro momento, mas que traz ótimos resultados quando detalhados, pois a vacina mostrou-se 100% eficaz nos casos moderados e graves e 78% eficaz nos casos leves da Covid-19. Ou seja, a aplicação da vacina, quando feita adequadamente em 2 doses, tem grande potencial de redução do número de internações pela doença. Lembrando que a vacinação está indicada somente às pessoas a partir de 18 anos e após a aplicação de cada uma das doses da vacina, deve-se evitar a doação de sangue por 2 dias. E as reações adversas? Bom, essa é a forma mais comum de produzir vacinas. Inclusive, muitas vacinas que já tomamos são feitas com vírus inativo. A exemplo, as vacinas contra hepatite. E por se tratar de um vírus inativado, tendem a dar menos reações adversas. As mais comuns esperadas neste imunizante são dores no local da aplicação e febre baixa. Outra vacina disponível é a AstraZeneca, produzida com o adenovírus não replicante. Calma, já vou explicar o que é isso. Diferentemente da Coronavac, a AstraZeneca é produzida com um vírus vivo, mas não é o coronavírus, e sim o adenovírus presente nos chimpanzés. Apesar de vivo, o adenovírus ele é inofensivo, pois não tem poder de se multiplicar. Ele carrega parte do material genético do SARS-CoV-2, que é responsável pela produção de uma proteína, a proteína Spike. Esta auxilia o vírus da Covid-19 a invadir as células humanas. Sendo assim, após a vacinação, o adenovírus começa a produzir essa proteína Spike, ensinando o sistema imunológico humano que toda partícula com essa proteína deve ser destruída, projetando carga máxima contra o intruso, o que explica o alto índice de reações adversas. As reações mais comuns são febre baixa, dor no local da aplicação, dor de cabeça e dor no corpo, que tendem a desaparecer espontaneamente em no máximo 48 horas. Essas reações também são comuns em vacinas que estamos acostumados a tomar, como a antitetânica, por exemplo. E quanto à eficácia dessa vacina? Bom, por se tratar de um adenovírus, a eficácia tende a ser maior. Nos testes realizados, a AstraZeneca se mostrou 70% eficaz em média, chegando a 62% e 90% após a aplicação das 2 doses. Sendo assim, apresentou resultado satisfatório acima dos 50% exigidos pela Anvisa. A vacinação está indicada somente às pessoas acima de 18 anos. E após a aplicação de cada uma das doses da vacina, deve-se evitar a doação de sangue por até 7 dias. Agora, vamos falar da vacina Janssen, que igualmente a AstraZeneca também é produzida com adenovírus não replicante. Um material genético da proteína Spike do SARS-CoV-2 é colocado dentro do adenovírus. Ele então vai funcionar como um transportador, porque quando a pessoa recebe a vacina composta do adenovírus que carrega a informação genética do coronavírus, o corpo inicia o processo de defesa produzindo anticorpos contra aquele invasor. Com relação à eficácia, o imunizante da Janssen apresentou taxa de 66% a 85% de proteção contra os casos moderados e graves da Covid-19 e 100% de proteção contra hospitalização e morte por Covid após 28 dias da aplicação. Diferentemente das demais vacinas, esta não necessita de dose de reforço, apenas uma única dose. Os eventos adversos mais comuns são dores no corpo e no local da aplicação, febre e náuseas. Já a vacina Pfizer é diferente de todas as outras. Esse imunobiológico é produzido com RNA mensageiro, a tecnologia mais moderna da atualidade. Nesse caso, não há utilização do vírus, mas sim de uma molécula, ou seja, o RNA. Essa molécula leva uma mensagem até as nossas células contendo todas as informações genéticas do vírus. É como se as nossas células recebessem um manual de instruções que ensina a criar uma defesa contra o vírus.
Por essa razão, a denominamos de RNA mensageiro. As reações adversas dessa vacina se assemelham às demais, podendo causar febre baixa, dor no local da aplicação, dores musculares, dor de cabeça, cansaço e náuseas. A vacina Pfizer apresentou eficácia de 64% a 95% na prevenção de infecções e doenças sintomáticas, e 93% na prevenção de hospitalizações e doenças graves causadas pelo coronavírus após 7 dias da aplicação da segunda dose. Também há outras vacinas em estudo e sendo utilizadas nos demais países, mas hoje trouxemos aqui os imunizantes disponíveis no Brasil. Bom, após esse breve resumo da história das vacinas, percebemos que a melhor forma de se prevenir contra doenças infecciosas é através da vacinação. E agora que já conhecemos um pouco melhor sobre as principais vacinas contra a Covid, vimos que nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, o indivíduo pode adoecer ainda que não desenvolva a forma grave da infecção. Por isso, muito mais importante do que saber a eficácia de cada uma das vacinas é buscar a conscientização sobre a importância em estar vacinado. Até porque todas as vacinas aprovadas são extremamente seguras. E quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhores serão os resultados no combate à pandemia. Você sabia que quando as pessoas deixam de se vacinar, podem levar às chamadas falhas vacinais? E assim, doenças que eram consideradas eliminadas podem voltar. Em 2019, por exemplo, com o ressurgimento de casos de sarampo causados pela reintrodução do vírus no Brasil, aliado ao aumento do número de pessoas suscetíveis por não estarem vacinadas, o país perdeu o certificado de erradicação do sarampo que havia recebido em 2016 da Organização Pan-Americana de Saúde. Portanto, acredite, tomar uma vacina não é apenas um cuidado individual. É uma decisão que afeta a saúde do coletivo. E mais que isso, trata-se de uma conscientização social em prol da saúde pública, pois quanto maior o número de pessoas imunizadas, maior a possibilidade de se eliminar a circulação do agente e, com isso, preservar vidas. Mas então, quando seremos todos vacinados? Bom, o governo envia mensalmente as vacinas aos estados, que são responsáveis por distribuí-las aos municípios de acordo com as necessidades locais. São 40 mil unidades básicas de saúde em todo o país que recebem os imunobiológicos. O número de doses enviadas a um estado, as unidades da federação devem notificar previamente o governo sobre a necessidade local, levando em consideração o tamanho do público-alvo, a situação epidemiológica, ou seja, a distribuição da doença na população e os estoques federal e estaduais. Por isso, fique atento aos veículos oficiais de informação para saber qual a previsão de aplicação da vacina para a sua faixa etária ou grupo de risco. E por falar em informação, lembrei de mais um assunto em comum nas pandemias ao longo da história: as falsas informações, ou então as popularmente conhecidas fake news. Vejam só, diferentemente dos séculos passados, as informações hoje em dia se propagam com uma velocidade incrível devido ao uso da tecnologia. Essas falsas informações geram medos e, pela falta de conhecimento, muitas pessoas acabam se apegando a essas crendices populares e deixam de se prevenir. Tenho certeza que desde o início da pandemia você já ouviu falar em pelo menos uma fake news, não é mesmo? Quem não ouviu falar que ia virar jacaré tomando a vacina da Covid? Isso porque achavam que as vacinas produzidas com RNA ou adenovírus teriam capacidade de mudar o DNA celular. Agora já sabemos que isso não é possível, portanto, fake news. E os animais domésticos são capazes de transmitir o coronavírus? Mais uma fake news que foi disseminada. Apesar de existirem relatos de animais nos quais o vírus SARS-CoV-2 foi detectado, não há qualquer evidência de que esses animais possam transmitir o vírus. Outra fake news que por certo tempo acreditava-se como verdade absoluta era que quem pegou Covid não pegaria novamente. Isso é mito, as pessoas podem se reinfectar. Embora exista alguma proteção contra a reinfecção nos primeiros meses, a tendência é que essa proteção diminua ao longo do tempo. Com a disseminação de novas variantes mais transmissíveis do coronavírus, é possível que as reinfecções sejam mais frequentes. E a pessoa vacinada contra a Covid-19 não transmite mais a doença? Fake. A pessoa vacinada, apesar de na maioria dos casos apresentar sintomas brandos, pode sim contaminar outras pessoas. E quanto ao uso de termômetros infravermelhos causarem danos cerebrais? Fake também. O termômetro é um receptor de infravermelho, ele não emite o infravermelho, mas funciona como detector de temperatura. O dispositivo não é capaz de causar alteração no sistema nervoso central ou no nosso organismo.
Outra fake news muito grave que tem sido espalhada durante a pandemia é sobre a utilização das máscaras, alegando que este equipamento de proteção individual oferece riscos à saúde, pois pode causar asfixia por retenção de gás carbônico. Isso não é verdade. As máscaras ajudam a conter a transmissão do vírus. Segundo um novo estudo da Universidade de São Paulo, a USP, mostra a média de eficácia das máscaras. Todas as máscaras testadas na pesquisa passaram por um equipamento que produz partículas de aerossol de tamanho controlado, equivalente ao tamanho do coronavírus. Após o jato, os pesquisadores mediam a concentração de partículas da máscara. Os modelos que se mostraram mais eficazes no teste foram as máscaras cirúrgicas e as do tipo PFF2 e N95, que conseguiram filtrar entre 90% e 98% das partículas de aerossol. Na sequência, estão as de TNT, feitas de polipropileno, um tipo de plástico, onde a eficiência variou de 80% a 90%. Por último, vieram as de tecido, grupo que inclui modelos feitos com algodão e com materiais sintéticos como lycra e microfibra, a exemplo dessa daqui que a gente trouxe. A eficiência de filtração variou entre 15% e 70%, com média de 40%. Portanto, seja qual for a máscara, há proteção, umas mais e outras menos. Bom, essas fake news que trouxemos aqui são as mais comuns, mas todos os dias surgem notícias novas. Por isso, devemos sempre verificar se a informação recebida é de fonte confiável. Também é importante se atentar para as datas. As notícias têm validade e podem mudar de uma hora para outra. Verifique se a mesma informação está sendo veiculada em outros meios de comunicação e, principalmente, não leia apenas o título do noticiário. Muitas pessoas usam títulos sensacionalistas para chamar a atenção dos leitores e que não necessariamente refletem o teor da matéria. Por isso, sempre leia a reportagem completa. E lembre-se, o que temos de certeza hoje são as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção à Covid-19, através da utilização correta das máscaras, ou seja, cobrindo o nariz e a boca, mantendo o distanciamento social mínimo de 2 metros e higienizando frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool 70%. Vamos fazer um exercício para ver se você está higienizando suas mãos corretamente? Então, nós trouxemos aqui um álcool 70%, nós vamos colocar na palma das nossas mãos, uma quantidade suficiente para que a gente consiga higienizar. Nós começamos esfregando a palma das mãos, em seguida o dorso das mãos entrelaçando os dedos, o dorso das mãos aqui também, os polegares, a polpa digital dos dedos, e finalizamos, então, higienizando os punhos. Pronto, assim nossas mãos estão higienizadas. E aí, aprendeu? Tenho certeza que sim. Então é isso, chegamos ao final da palestra sobre pandemia, vacinação e fake news. Espero que tenha gostado desse conteúdo e que ele faça sentido para você. O desejo da sua empresa e do SESI é que você consiga aplicar o conhecimento adquirido aqui no seu dia a dia. E se você deseja saber mais como cuidar da sua saúde, acompanhe as redes sociais do SESI Rio Grande do Sul. Lá você encontra muitos conteúdos sobre o assunto. Obrigada e até mais!